Eu cumprimento o presidente da mesa, senador Otto Alencar, e cumprimento também o senador Jorge Viana. E eu queria olhar para você, eu queria que você olhasse para mim e dizer que somos da Amazônia, né? E de falar que ainda paira esperança de nós, também no bom senso de você que está aqui nesta casa, como senador, mas também como amazônida, como alguém que conhece muito a nossa realidade, né? E aos que não conhecem, ter a possibilidade de nos ouvir minimamente, né, em 10 minutos. Então, é muito difícil. Eu queria cumprimentar aqui a Sônia, a Cláudia, que representam as mulheres, né, do campo, das águas e da floresta. Queria cumprimentar aqui o Marciano, que representa os homens desse mesmo segmento. É muito diverso quem nós somos. Somos muitos que não dá para explicar. Eu sou Edel Moraes, eu sou cabocla, eu venho do arquipélago do Marajó, de um assentamento agroextrativista. E a responsabilidade aqui é muito grande. Aqui eu estou falando hoje por uma população que não tem nem acesso à energia, muito menos acesso à internet, para poder participar interativamente, né, de uma consulta pública. Então, Sônia, nossa responsabilidade é muito grande de fazer com que a voz dessas pessoas que não têm acesso nem à comunicação, nem à energia elétrica, repassar para vocês aqui a mensagem. Nós estamos nos territórios das reservas extrativistas, nós estamos nos territórios dos assentamentos extrativistas já destinados. E a nossa sempre ratificar e dizer tudo o que já foi dito desde a leitura da carta da Cláudia, que nós assinamos embaixo, quanto o Marciano, a Sônia, ao Maurício, né, a todo mundo, que a Maria Emília e ao Danilo, que já nos antecedeu. Só dizer que nós assinamos embaixo as falas deles todos. E assim, e dizer sobre muitas coisas que a gente vem falando que nos entristece desse momento que nós vivemos, inclusive um momento muito complicado, onde o povo brasileiro precisa se unir, né? Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo nesse momento de grande crise e que nós, o povo brasileiro, o que se trata, não se diz respeito somente aos indígenas, aos povos e comunidades tradicionais e os agricultores familiares, de respeito à nação brasileira. Então, assim, é muita responsabilidade. E aí, quando a gente, infelizmente, eu gostaria de que a Adriana aqui não tivesse saído, porque assim como eu estou falando para os senadores, eu estou falando para todos vocês também aqui que representam as indústrias. Nós estamos num país democrático. E aí, como a gente diz, não tem equilíbrio não na decisão, porque nós estamos aqui nos posicionando contrário. E nós somos os detentores de tudo isso que vocês querem acessar, de tudo isso que vocês acessam. Então, precisa se entender, parte dos nossos recursos genéticos que sai, associado aos nossos conhecimentos, vejam só. E aí vamos só falar do shampoo. Não é produzido aqui no Brasil. Estou falando só de um segmento. Então, vai ser finalizado lá fora. E quando é que nós vamos receber essa repartição, senador Viana? Então, assim, são questões para a gente trazer a reflexão. E eu gostaria aqui de lembrar ao Senado brasileiro, aos representantes dessa casa de lei, né, como a gente fala, meu pai dizia assim, os homens da lei, que vão fazer a justiça. E aí, quando a gente está falando aqui também de leis internacionais. E aí eu queria dizer o que diz lá na Convenção sobre a Biodiversidade, né, biológica, que lá um dos seus objetivos ele diz que a repartição justa e equilibrada dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. E aí é um questionamento que eu deixo aqui para vocês. Dessa forma, sem nos ouvir, está sendo justa e equilibrada a tomada de decisão? É um questionamento que eu faço aqui para vocês. Então, assim,
eu falo aqui por uma população da Amazônia, que vive invisível, tão invisível que nem consultado nós somos. Mas eu falo de um segmento porque a Amazônia todo mundo conhece quando se fala Amazônia. E também falo de populações tradicionais, extrativistas, que estão em outros biomas, que muitas das vezes nem conhecedores, né, que existe, a gente ouve dizer. Pelo menos da Amazônia, a gente fala de Amazônia, pensa nos recursos genéticos, né, na biologia, né? Mas e as outras... Então, assim, reforçar que é muito contraditório em um momento onde a nossa própria presidente da República, Jorge Viana, diz que é um momento de diálogo e que ela vai ouvir todo mundo, né? Nós não queremos só participar, nós não queremos só estar aqui para referendar esse momento, não. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos refletir, nós queremos também ouvir os contra-argumentos de vocês. E nós queremos argumentar, e nós queremos chegar a um consenso, sim. Não somos contra, não, ao desenvolvimento, mas nós queremos e exigimos sermos respeitados. Somos detentores de muitos conhecimentos que aqui, como já foi dito anteriormente, são imensuráveis a quantidade. E aí o valor disso, nós afirmamos, não tem preço. Não tem preço. E todo o bem de todos esses conhecimentos, e aí vocês, não sei se sabem, mas eu queria aqui reforçar, muito desses recursos ainda existem porque nós resistimos. Não é isso, Sônia? Porque nós lutamos. Porque, do contrário, nós não tínhamos mais nem floresta. Porque há muitos lugares ainda existem porque nós estamos lá, defendendo, inclusive com as nossas vidas. Né? Foi desde o Chico Mendes, antecede a Chico Mendes, né? Mas eu vou falar aqui pelo segmento dos extrativistas. É desde Chico Mendes, passando por muitos outros mártires que deram a sua vida em defesa de tudo isso. E não vamos deixar que isso tenha sido em vão, pelos milhares de povos indígenas que foram dizimados, que foram assassinados. Lembrem-se, nós somos uma população brasileira. Hoje, quem que nós somos? E a responsabilidade que nós temos. Será, indústria, que nós vamos vender o nosso produto de forma ética e consciente para o mercado exterior, sabendo que nós estamos violando direito dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, que nós estamos ferindo a própria legislação brasileira quando nós deixamos de ouvir a participação dos detentores desses direitos. Então, não é justo. Será que vai ser justo? Será que vamos ter consciência? Vamos vender de forma tranquila? Sobre a livre negociação. Nós não estamos no mesmo pé de igualdade, nem de conhecimento, nem de acesso. Vocês estão em Brasília, vocês é fácil de chegar. Eu venho do arquipélago do Marajó. Minha família hoje está lá na cidade para tentar pegar alguém que tem antena parabólica para tentar ouvir. Mas a maioria da população não sabe nem do que se está discutindo. Então, senadores, a responsabilidade de vocês pelos milhões de pessoas a quem nós estamos decidindo isso aqui é muito grande. Né? E eu queria, desde já assim, eu fiquei triste, né, por todo o processo, mas alegre, senador Jorge Viana, pelo seu convite, porque uma das maiores tristezas estava sendo a gente ainda não ter conseguido conversar com você, né, para que você nos ouvisse. Então, assim, eu quero aqui registrar que eu fiquei contente com isso. A Adriana, quando ela falou aqui, que nós temos o poder de decidir, né? Nós não estamos incluídos, os povos indígenas, né, nesse poder, e vem na fala de muitos outros. Reforçar sempre que nós estamos abertos ao diálogo, mas dizer que esse governo, da forma como ele está agindo, está sendo muito antidemocrático com a gente, e nós queremos ser ouvidos. Nós não viemos aqui, senador, bater o ponto a ponto, não. Nós viemos aqui para uma fala política, como disse a Sônia. Não é isso, Sônia? Nós estamos aqui para uma fala política, porque nós esperamos um posicionamento do Senado que nós vamos ter oportunidade, sim, de bater o ponto a ponto. E, como a gente já disse, muitas inverdades estão sendo ditas,
E muitas das vezes, nem todo mundo, a gente agradece, inclusive, quem é da indústria, quem é da pesquisa e que está aqui para nos ouvir, porque a gente quer conversar com vocês. Nós não temos interesse. O nosso interesse, acho que é comum, mas nós queremos que seja justo toda essa decisão. Então, essa mensagem que eu queria dizer, e sempre reforçar da responsabilidade daquilo que nós estamos decidindo, por milhões e milhões de povos e de populações que não estão aqui e que não estão no mesmo nível que vocês têm de decidir. Senadores, a responsabilidade é muito grande, assim como é muito grande a nossa responsabilidade daquela segunda mesa de estarmos aqui falando. Queremos ser ouvidos, mas queremos ser respeitados. Queremos decidir junto com vocês, junto com todo mundo que é de interesse. Muito obrigada.